Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar um pouquinho sobre a graça de Deus? Para isso leiamos aqui Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que diz: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. A graça divina para a salvação é concedida independentemente de nossas ações ou merecimentos. Isso é fato. A Bíblia diz que é pela fé. Então a graça, ela nos leva à salvação através da fé em Cristo Jesus. Já no versículo de número 9, diz assim: não por obras, para que ninguém se glorie. Ela não depende de nossos merecimentos. Pelos nossos merecimentos receberíamos a condenação eterna. Por quê? Porque o ser humano, por natureza, ele é pecador. Mas aí entra a misericórdia de Deus. No versículo de número 4 diz: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo seu grande amor com que nos amou. O versículo 5 diz: deu-nos vida com Cristo. Então, queridos, olha só, todos que se rendem a Jesus Cristo recebem os benefícios da graça de Deus, a saber, perdão dos pecados, salvação eterna, paz interior, fortalecimento espiritual para vencer o pecado. Então a graça não pode ser comprada ou merecida. Jesus já comprou, ele pagou um alto preço no Calvário para nos presentear com a sua graça. Além do mais, que fique claro que a graça é universal. Deus não é apenas brasileiro, estrangeiro, como muitos dizem. Deus, ele é Deus. Então a graça do Senhor, ela é oferecida a todos, independentemente de raça, gênero, condição social e, por fim, outras coisas. Deus, ele não faz acepção de pessoas. A graça de Deus, ela é eterna, isso é, ela não tem fim. Mas se tem uma coisa que a graça de Deus não é, licença para pecar. Pelo contrário, a graça de Deus é libertação do pecado. Alguém disse com sabedoria: se alguém usa a doutrina da graça para pecar, ainda não entendeu o Evangelho. Em Efésios, ainda no capítulo 2, versículo de número 10, diz assim a palavra de Deus: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, talvez algumas pessoas entendam erroneamente que as obras são desnecessárias, já que somos salvos pela fé. Então, posso viver deliberadamente, posso viver de qualquer maneira, posso pecar à vontade. Não, queridos. Realmente as obras, elas não salvam, mas elas acompanham os salvos. Já que Tiago, no capítulo 2, versículo 17, ele diz: a fé sem obras, ela é morta. Então não vale de nada a fé sem obras. A graça de Deus não é licença para pecar realmente. Por quê? Porque pela graça de Deus nós somos salvos, não apenas da culpa do pecado, mas também do domínio do pecado. Então entenda que a condição humana é ainda mais grave quando nós entendemos que estamos presos não apenas à culpa, mas aprisionados ao pecado. E a graça de Deus, ela nos liberta. Mas como receber a graça? Pela fé, com arrependimento, confissão da pessoa de Jesus Cristo como Salvador e Senhor.
Então reflita, a graça divina é um presente precioso de Deus que nos é oferecido gratuitamente. Então aceite-a com gratidão e permita que a graça de Deus transforme a sua vida.